Irmãos, irmãs, com que alegria, mais uma vez nos encontramos para acolher a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, a mensagem da Igreja, neste 14º domingo do tempo comum, iniciando o mês de julho, hoje dia 6. Estamos com o evangelista Lucas, que é o evangelista do ano litúrgico, ele que nos acompanha, no capítulo 10, versículo 1 a 12 e 17 a 20. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o reino de Deus, o grande projeto que ele tem para toda a humanidade, chegou até nós, foi anunciado a nós por meio de Jesus. E esse grande projeto, para acontecer, exige a nossa colaboração. E esse projeto do reino precisa chegar aos confins do mundo. Quando celebramos a Eucaristia, sobretudo nos domingos e dias santificados, como pede a Igreja, nós damos graças a Deus porque a nós foi confiada a tarefa de anunciá-lo, anunciar o reino, que é o centro do projeto de Deus, que é vida, que é liberdade, que é comunhão, que é participação, é salvação. O evangelho que ouvimos hoje, no capítulo 10, situa Jesus no caminho para Jerusalém. Nós sabemos o que aconteceu com Jesus em Jerusalém. É lá que ele completa a sua missão, entregando livremente a sua vida na cruz.
não ficando refém da morte, mas ressuscitando e enviando os discípulos que, sob o Espírito Santo, sob sua ação, irão continuar a presença, o nome, a palavra, a esperança, o reino, não é? Que Jesus já anunciara. Enquanto caminha, Jesus reúne pessoas. Muitos se tornam discípulos, discípulas e vão com ele até o fim. Outros ficam pelo caminho, julgando que é difícil demais, é muito exigente seguir este Jesus. O primeiro versículo do Evangelho de hoje recorda que Jesus escolheu 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente. O número 72 é um número paradigmático. Ele lembra que a mensagem do Evangelho é proposta para todos e não é uma obra pessoal, quer dizer, é uma obra de muitos, é uma obra comunitária e ninguém pode ficar de fora. O que significa para nós cristãos que nós somos chamados por vocação a tomar parte na grande tarefa iniciada por ele. Se somos cristãos de verdade, então não podemos nos esquivar de anunciá-lo com alegria e com vigoroso testemunho. O que conta hoje mais do que nunca, perante uma sociedade que cada vez crê menos, não é? Faz a sua religião conforme seu interesse, o nosso testemunho é que conta, é que vale. No presente texto, são 7 as exigências que se impõem para aqueles que dão adesão a Jesus e estão dispostas a ir com ele até o fim. Primeiro, ter presente que quem envia é o próprio Deus na pessoa do seu Filho. Quer dizer, a obra é dele. O que é que nós somos? Como eu já disse, colaboradores. Nós somos servidores. Colaboraremos com ela, é claro, como disse o próprio Jesus, se rezarmos, ou seja, se estivermos dispostos a pedir e ao mesmo tempo caminhar com Jesus para que ele envie operários, trabalhadores do seu reino. Segundo, em meio aos conflitos, em meio à rejeição, indiferença e perseguição, é que acontece o anúncio do reino. Uma certeza não nos deixa desanimar. Jesus caminha conosco. Não é algo que ele entregou e disse, é por conta de vocês. Não, ele caminha conosco. Terceiro, para que esse reino possa dar frutos, não é? E se constitua num testemunho fidedigno, é preciso pobreza interior, desprendimento, não é? Presteza. Não faltará nada àqueles que se comprometem com Jesus. Quarto, nossa presença deve ser sempre uma presença marcada pela alegria, que comunica alegria, comunica paz, que é o bem por excelência. 5, gostar de estar com as pessoas, sentir o que elas sentem, não visar qualquer bem ou vantagem pessoal que faça cair em descrédito o reino de Deus anunciado. Tem muita gente que anuncia o reino, mas a sua vida, a sua prática, seu modo de ser, não é? O descredita, não é verdade? E o reino de Deus fica prejudicado. 6, ser misericordioso, ter compaixão, estender a mão, ajudar as pessoas a recuperarem a estima, recuperarem a alegria de viver. Ser capaz de olhar, ser capaz de contemplar, ser capaz de estender a mão, cuidar dos doentes, dos que sofrem, que são tantos e que às vezes estão lá dentro da nossa própria casa. 7, não fazer média com ninguém e não falsear a mensagem anunciada. Quem se recusar
terá o seu julgamento, como aconteceu com Sodoma, que recusou acolher os mensageiros de Deus. Esse é o pecado de Sodoma e Gomorra. Eles recusaram acolher os mensageiros de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, num mundo tão ferido, o Papa Leão acabou de dizer que a humanidade está ferida. O trabalho evangelizador da igreja terá a força de transformar todo o mal. Trabalho evangelizador da igreja tem força de transformar o mal, de acabar com tantos demônios que vão surgindo por aí. Ele será vencido, não é? Os demônios serão vencidos e a morte derrotada. A morte derrotada. Que nossa igreja e cada um de nós possamos sempre mais nos revestir do desejo e da alegria de servir. Caminhemos com Jesus, nosso destino é o céu, é a plena comunhão com Ele. Lá são muitas as moradas, Ele já garantiu. Como as pessoas saem da igreja hoje, perguntamos para terminar. Como que as pessoas saem depois de participar da missa? Alegres? Entusiasmadas pelo reino de Deus? Ou tristes, sem esperança, sem horizonte? Apenas cumpriram um preceito. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.